Ladrão invade casa de idoso debilitado. Até que o cachorro Caramelo apareceu. O final é impactante. Na calada da noite, um barulho estranho acorda um idoso solitário em uma casa antiga no interior. Ele mal consegue se levantar da poltrona, e seus olhos cansados mal distinguem as sombras do cômodo. A porta dos fundos rende devagar e alguém entrou. Mas o que esse invasor não esperava era ser surpreendido por um cachorro caramelo, aparentemente inofensivo, que surgiu do escuro como se soubesse exatamente o que fazer. Esse momento muda tudo. O que parecia ser só mais uma noite silenciosa se transforma no início de uma jornada de descobertas, memórias esquecidas, e laços que desafiam o tempo. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada capítulo dessa história emocionante. O que esse cachorro tem a ver com o passado do idoso? O que o invasor realmente queria? E por que o bairro inteiro vai acabar se envolvendo nessa trama cheia de segredos e reviravoltas? Fica até o fim, porque cada detalhe importa, se o final é de arrepiar. A noite tinha um peso diferente naquela terça-feira. O céu, sem estrelas, estava pesado, abafado, como se pressentisse o que estava por vir. No bairro de ruas estreitas e casas antigas, onde vizinhos ainda deixavam as portas entreabertas para conversar com quem passava, uma única luz permanecia acesa, da casa de um velho professor aposentado. Na poltrona gasta de couro cinza, ele cochilava com os pés enrolados numa manta de lã feita pela falecida esposa, cercado por livros empilhados, um rádio desligado e um relógio que já não marcava as horas certas. Seus cabelos brancos estavam desalinhados e os óculos escorregavam pelo nariz. Era um homem que um dia fora imponente, mas que agora, com movimentos limitados e fala arrastada, vivia esquecido pelo tempo. Do lado de fora, no portão entreaberto, Caramelo observava em silêncio. Ninguém sabia ao certo de onde aquele cachorro viera. Ele apenas apareceu um dia na rua do Mercadinho, com as costelas aparentes e o pelo queimado de sol. Não aceitava comida direto das mãos, mas estava sempre por perto, especialmente perto da casa do velho. Observava tudo com atenção, como se estivesse esperando algo. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por um estalo seco, madeira contra madeira. A porta dos fundos da casa cedeu com um empurrão cauteloso. O intruso entrou, pisando leve, com passos estudados. O homem velho abriu os olhos lentamente, confuso. O som dos passos era real? Ou mais um delírio de sua memória teimosa? O intruso passou pela cozinha e entrou na sala. Rosto parcialmente coberto por um boné e cachecol escuro, parecia saber exatamente onde estava. Seus olhos percorriam as estantes como quem busca algo conhecido. O idoso, ainda sem conseguir se mover, tentava falar, mas a voz não saía. Um pânico frio subiu por sua espinha. Foi então que um latido cortou o ar como uma lâmina. Forte, firme, inesperado. O invasor se virou rapidamente. Caramelo estava na porta da sala, corpo em posição de alerta, dentes à mostra. Aquilo não era apenas um latido de cachorro de rua. Era um aviso. O homem congelou. O cachorro avançou lentamente, sem rosnar. Só encarava. Um segundo latido fez o invasor dar um passo para trás. Parecia hipnotizado. Como se tivesse reconhecido algo no olhar do cão. Não, murmurou ele, com a voz abafada. Não pode ser. Caramelo avançou mais um passo, mas parou. O homem hesitou, então recuou para a cozinha e saiu pela porta dos fundos, desaparecendo no escuro da madrugada. O velho, agora despertado e em alerta, conseguia respirar melhor. Estava pálido, suando, mas não havia sido tocado. Seu olhar se voltou para o cachorro, que agora sentava-se diante dele, calmo, com um olhar protetor. Por um instante, os dois apenas se encararam. De onde você veio? Murmurou o idoso, com a voz rouca. Naquela mesma noite, ele deixou a porta da frente entreaberta.
Caramelo entrou pela primeira vez. Na manhã seguinte, o bairro estava em alvoroço. A cuidadora comunitária, que passava todos os dias para verificar se o idoso precisava de algo, encontrou a porta escancarada e o velho mais falante do que nunca. Ele me salvou, dizia, apontando para o cachorro que dormia ao lado da poltrona. Quem? Esse vira-lata? Esse anjo. Os vizinhos riram, mas a história rapidamente correu. A vizinha fofoqueira comentou durante a roda de dominó da tarde e dizem que o cachorro enfrentou um bandido. Sozinho. E assim nasceu a fama do Caramelo. Nos dias seguintes, o cachorro se estabeleceu. Recusava-se a sair do quintal da casa do velho. Passava horas deitado no chão frio da cozinha, mas seus ouvidos estavam sempre atentos. E algo no ambiente começava a mudar. A casa, antes empoeirada, agora cheirava a café novo. A cortina da sala foi lavada. A cuidadora passou a vir todos os dias. O idoso parecia reviver. Voltou a ouvir rádio. Começou a anotar coisas num caderno velho. Às vezes, falava com o cachorro como se fosse uma pessoa. Caramelo, e eu sei que você não é um cão qualquer. Você viu aquele homem, não foi? Caramelo apenas inclinava a cabeça. Mas por trás de seus olhos castanhos, havia algo mais do que instinto. Havia lembrança. Dias depois, ao cavar perto da horta abandonada, Caramelo encontrou algo, um pacote envolto em plástico velho e fita isolante. Dentro, um caderno antigo. O idoso mal acreditou. É meu diário. Eu nem lembrava que havia enterrado isso aqui. Dentro daquele diário havia nomes, datas e uma referência enigmática a um objeto confiado por um aluno. O idoso folheava as páginas com mãos trêmulas. Isso tem a ver com ele, e disse, mais para si do que para o cachorro. E pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de curiosidade voltou a brilhar nos olhos do velho. As páginas do caderno estavam úmidas, com as bordas enegrecidas pelo tempo. Ainda assim, as palavras escritas com capricho resistiam. O velho passou os dedos sobre a primeira folha, como se reencontrasse uma parte esquecida de si. Caramelo observava da porta da cozinha, deitado com o focinho apoiado nas patas, o olhar atento e silencioso. Isso aqui, e murmurava o idoso, virando folha por folha, se é parte da minha história. Mas tem coisa aqui que nem eu lembro de ter escrito. No diário, além de relatos sobre aulas, alunos e momentos familiares, havia referências repetidas a um objeto. Um artefato entregue por um ex-aluno que o idoso descrevia como valioso não por seu preço, mas por sua verdade. Não estava claro o que era, nem onde estava guardado. Apenas pistas vagas, frases como o guardar sob as raízes da memória ou eu escolhi a sombra do passado para protegê-lo. A cuidadora comunitária apareceu pouco depois com um saco de pães e frutas do mercadinho. Bom dia, professor. Como tá hoje? Melhor do que nos últimos 10 anos, minha filha. Esse cachorro e esse caramelo. Ele trouxe minha cabeça de volta ao lugar. Ela sorriu, sem entender muito bem. Estava acostumada com as excentricidades do velho. Mas algo naquele tom parecia diferente, mais firme, mais desperto. Ele cavou ali na horta. Achou isso. O idoso mostrou o caderno, cuidadosamente limpo. Que interessante, e ela folheou algumas páginas. Isso aqui é a sua letra, professor? É. Mas tem coisas que eu nem lembrava. Ela passou os olhos pela data de uma das entradas, em 1987. Um nome estava sublinhado em várias páginas, VAM. E havia também recortes de jornais colados, com reportagens sobre um colégio municipal, projetos educacionais e uma possível disputa por território escolar da época. Nada parecia diretamente relevante, ainda. Naquela noite, o idoso voltou a sonhar. Ele estava no pátio da escola onde ensinava. Alunos corriam.
Um jovem rapaz se aproximava com um embrulho nas mãos. Guarde isto para mim, professor. Vai ser mais seguro com o senhor. E então, a imagem se desfazia. Acordou com Caramelo latindo do lado de fora. O cachorro olhava fixamente para a cerca que dividia o quintal com a casa abandonada ao lado. A madeira da cerca estava quebrada, como se alguém tivesse tentado passar por ali. Novamente, a sensação de estar sendo vigiado voltou. O idoso chamou a cuidadora. Mostrou o caderno e contou do sonho. Ela leu em silêncio mais algumas páginas, até que uma anotação lhe chamou a atenção. A entrega foi feita de noite. A caixa pequena, embrulhada em tecido escuro, ainda está sob a figueira. Professor, onde fica essa figueira? A figueira, e ele fechou os olhos, tentando lembrar. Não era aqui. Era no antigo terreno da escola. Mas a escola não existe mais e construíram a creche nova lá. Em 2009. Eles ficaram em silêncio. O que quer que estivesse enterrado sob aquela figueira agora estava perdido ou sob concreto. Enquanto isso, na vizinhança, o boato do O Cachorro Herói se espalhava. Na mercearia, o garoto entregador comentava: "O véio lá da casa da esquina? Dizem que o cachorro dele botou um ladrão para correr." O povo viu até viatura passando. "E você acredita?" perguntou o açougueiro. "O cachorro é esperto. Ele não late à toa, não. Vive farejando coisa." Outro dia ficou cavando perto do armário de ferramentas. O velho foi lá depois e ficou mexendo. "Tô achando que tem mais história aí." O velho armário de ferramentas. Era quase uma peça de museu, esquecido no fundo do quintal, encostado na parede que fazia divisa com a casa abandonada. O idoso não se lembrava da última vez que o abrirá. Decidiu verificar. Caramelo o acompanhou, farejando o chão com atenção. O armário estava trancado com um cadeado enferrujado, mas bastou um empurrão para a madeira ceder. Lá dentro, entre chaves de fendelatas de tinta seca, havia uma caixa de madeira, simples, mas bem conservada. Ao abri-la, o velho encontrou documentos antigos, cartas de alunos, relatórios de reuniões escolares, uma pequena foto de turma e, no fundo, uma folha plastificada com o símbolo da antiga escola, e atrás dela, um mapa desenhado à mão, com indicações sobre um ponto de encontro marcado com uma cruz. Havia uma legenda: "Em caso de emergência, procure o abrigo da figueira." A figueira, novamente. O idoso levou tudo para dentro. Passou horas comparando as páginas do diário com o mapa, com a ajuda da cuidadora. Aos poucos, começaram a montar o quebra-cabeça. Algo importante havia sido escondido naquele lugar, décadas atrás. E agora, alguém voltará para buscá-lo. Caramelo, inquieto, andava de um lado para o outro, parando às vezes para olhar fixamente para o fundo do quintal. Como se soubesse que o tempo estava correndo. Na manhã seguinte, o idoso chamou a cuidadora e o garoto entregador. "Eu preciso da ajuda de vocês." "Pra quê, professor?" "Nós vamos à creche. Eu quero ver o que sobrou da minha figueira." O sol mal havia despontado no céu quando os três se encontraram diante do portão da creche municipal. O idoso estava encapotado com seu paletó de lã, a cuidadora com uma mochila cheia de documentos e o garoto entregador com um boné virado para trás, segurando a coleira improvisada de Caramelo, que relutava em usá-la. "Ele não gosta de coleira, professor", murmurou o garoto. "Mas juro que não deixo ele correr." "Ele sabe o que faz", respondeu o velho. "Só não podemos chamar atenção." A creche ainda não havia aberto. As crianças chegariam dali a 1 hora. Era cedo o suficiente para vasculharem o terreno sem levantar suspeitas. A cuidadora, com sua simpatia natural, explicou à diretora que estavam ali para registrar memórias da antiga escola que existia naquele local, uma meia-verdade conveniente. "Queremos preservar histórias antigas do bairro. O professor aqui lecionou aqui por anos.
Um projeto sobre memória da comunidade. A diretora, envolvida em questões administrativas e cheia de pressa, permitiu que circulassem pela parte externa da creche, mas pediu que saíssem antes do início das aulas. Tempo limitado. Enquanto isso, Caramelo avançava à frente do grupo, como se soubesse exatamente para onde ir. Seu focinho colado ao chão, farejava como se estivesse ligando os pontos do mapa em sua mente instintiva. Parou próximo ao parquinho, em frente a um canteiro de flores e ficou ali, imóvel. Aqui, disse o velho, ofegante. Aqui era o pátio da figueira. O lugar havia mudado muito. A árvore fora cortada. O chão, cimentado. Mas Caramelo insistia, cavando com força o canto do canteiro, onde a terra ainda era exposta. Encontrou ali algo, um pedaço de tecido escuro, embolorado, ainda enrolado em si. O idoso ajoelhou-se, com a ajuda dos outros, e desembrulhou o objeto. Dentro havia uma caixa de metal enferrujado. E dentro dela, uma pequena peça de bronze, antiga, em formato de medalhão. Gravado nela, havia um símbolo, 2 ramos de oliveira e um sol ao centro. Atrás, uma inscrição quase apagada, pelo saber, pela verdade. O velho segurou o objeto com as 2 mãos, com reverência. Esse medalhão foi dado por um aluno. Ele dizia que pertencia à sua família há gerações. Pediu que eu o guardasse porque estava sendo perseguido. Eu guardei. Esqueci com o tempo. Mas ele voltou. O filho dele e aquele homem da outra noite, e ele quer isso. Professor, por que alguém quer tanto isso? Perguntou a cuidadora. Não sei. Mas esse medalhão está ligado a uma história maior. Talvez documentos, terras ou simplesmente a memória de algo que não deveria ter sido esquecido. De repente, um som cortou o momento, passos apressados. Era o mesmo homem que invadira a casa. Estava agora sem esconder o rosto, ofegante, parado na grade do lado de fora da creche, observando a cena. Caramelo foi o primeiro a notar. Colocou-se entre ele e o idoso, o corpo tenso, como na primeira noite. Eu não vim brigar, disse o homem, com voz firme. Vim conversar. O garoto e a cuidadora se entreolharam, tensos. O idoso respirou fundo e assentiu. Vamos para minha casa. Lá, a gente conversa. E você me conta quem é. De verdade. 2 horas depois, sentados na sala da casa antiga, o homem começou a contar. Seu nome era Antônio. Filho de um ex-aluno do professor. O pai de Antônio, em seus tempos de juventude, envolveu-se em questões políticas locais, participando de movimentos estudantis. Quando percebeu que guardava um medalhão que poderia comprometer pessoas poderosas, ou talvez provar uma injustiça antiga, confiou-o ao professor para que o protegesse. Meu pai desapareceu pouco depois. Minha mãe sempre me disse que o medalhão estava em boas mãos. Passei anos procurando pistas e finalmente encontrei o nome do senhor em uma das cartas que ele deixou. Eu só queria recuperar isso. Ele abaixou a cabeça. Me desculpe por invadir a casa. Achei que ninguém morava ali. Nunca imaginei que o senhor ainda estivesse vivo. Caramelo, até então rígido, relaxou. Deitou-se ao lado da poltrona como se sentisse que não havia mais ameaça. O idoso, por sua vez, ficou em silêncio por alguns segundos, observando o medalhão nas mãos. Você não é seu pai, disse por fim. Mas carrega o peso do passado dele. Eu também. Talvez seja a hora de entender, juntos, o que isso realmente significa. A cuidadora e o garoto, atentos a tudo, começaram a anotar os nomes e datas mencionados nas cartas do diário e nos relatos de Antônio. Estavam diante de uma história esquecida, de uma possível injustiça histórica, talvez relacionada à posse de terrenos ou documentos apagados pela burocracia. E Caramelo, em sua sabedoria silenciosa, havia guiado todos até ali.
Nos dias seguintes, o medalhão foi apresentado a um historiador da universidade local, ex-aluno do idoso. Ele confirmou a autenticidade da peça e ligou o símbolo a um antigo movimento cultural da cidade, que lutava por educação pública e preservação da memória histórica, um movimento apagado dos registros oficiais. A notícia se espalhou. O bairro, antes adormecido, começou a se mobilizar. As histórias do professor voltaram à tona. O papel do cachorro-herói virou lenda. E, principalmente, a história daquele medalhão reacendeu o orgulho e a memória de uma geração. A sala da casa do velho professor já não era mais o local silencioso e empoeirado de semanas atrás. Agora, livros estavam abertos por toda parte, papéis cobriam a mesa de jantar, e o som constante da conversa misturava-se ao tilintar das xícaras de café. A cuidadora digitava num notebook emprestado pelo garoto entregador, que ajudava organizando os documentos antigos. No meio de tudo, Caramelo dormia com o queixo apoiado sobre o diário, como se vigiasse cada palavra ali escrita. Isso aqui não é só uma lembrança, disse o idoso, apontando para uma cópia do jornal local dos anos 80. É um mapa das vozes que tentaram apagar. O historiador da universidade havia retornado com novidades. Segundo ele, o medalhão não era apenas simbólico. Representava um movimento cultural chamado Raiz do Saber, formado por professores, estudantes e líderes comunitários que, na década de 80, criaram uma rede clandestina de alfabetização em bairros carentes. O medalhão era entregue aos coordenadores como prova de confiança. Seu aluno, o pai do Antônio, era um desses coordenadores, se explicou o historiador, olhando diretamente para o idoso. E parece que o senhor foi mais do que um professor, foi um guardião daquilo que muitos tentaram enterrar. Literalmente. A descoberta gerou comoção no bairro. A cuidadora fez questão de apresentar a história em uma roda de conversa comunitária no pátio da igreja. A vizinha fofoqueira, inicialmente desconfiada, agora liderava o grupo de moradores que organizava uma exposição de objetos e relatos sobre a antiga escola. A gente tem que lembrar de onde veio, dizia ela, emocionada. Porque esquecer é como perder a casa sem saber para onde voltar. Mas o caminho não estava livre. Com a crescente atenção sobre o medalhão e sua história, surgiram obstáculos. A prefeitura, ao saber da movimentação, pediu a devolução do artefato para a preservação institucional. Uma solicitação que, para o idoso e seus aliados, soava como uma tentativa de controle narrativo. Eles querem guardar para sempre num armário de vidro o que era para ser vivido pela gente, protestou a cuidadora. O grupo decidiu recorrer e, com a ajuda do historiador, deram entrada em um pedido para que a casa do idoso fosse registrada como ponto de memória comunitária. Ali, o medalhão permaneceria, junto aos documentos e relatos resgatados, aberto à visitação pública. Enquanto isso, Caramelo tornou-se presença constante nas reuniões. As crianças do bairro o seguiram como se ele fosse um guia sagrado. O garoto entregador passou a registrar vídeos das investigações, e montou um canal comunitário online onde contava a história, capítulo a capítulo. Mas os obstáculos cresceram. Um dia, ao chegar em casa, a cuidadora encontrou o portão arrombado. Nada foi levado, mas os papéis estavam revirados. O medalhão, trancado numa caixa, permaneceu intocado. Ainda assim, a tensão aumentou. O idoso ficou abatido, como se o medo o encolhesse novamente. Foi Caramelo quem mudou o rumo. Naquela noite, o cachorro desapareceu. A cuidadora procurou por ele durante horas, andando pelas ruas com o garoto e chamando por seu nome em cada esquina. Foi a vizinha fofoqueira quem deu a pista e viu o cachorro cruzando a praça em direção ao antigo galpão da escola de samba desativada. Lá, encontraram Caramelo cavando com fúria perto de um pilar de madeira rachado. Sob a terra, mais documentos, papéis embolorados, fotos, panfletos, e uma lista com nomes. Entre eles, o nome do professor. Isso muda tudo, disse o historiador, analisando os papéis no dia seguinte. Prova que o movimento era maior do que pensávamos.
E que o senhor era um pilar silencioso dessa rede. Com os novos documentos, o projeto da Casa-Museu ganhou força. O bairro se mobilizou para fazer mutirões de limpeza, pintura e digitalização do acervo. E Caramelo, agora oficialmente reconhecido como mascote do projeto, foi condecorado em praça pública com uma faixa de O Guardião da Memória. Durante a cerimônia, o idoso falou ao microfone com a voz trêmula, mas firme: "Eu passei anos achando que o tempo havia me apagado. Mas foi esse cão, que ninguém quis, que latiu para o silêncio e me acordou. Que a história dele ensine a gente que nenhum passado precisa ser esquecido, quando há quem o proteja." A praça se calou. Depois, aplausos. Sinceros, emocionados. A notícia correu além do bairro. Jornais da cidade, programas de rádio comunitária e até um site de cultura popular passaram a mencionar o cão guardião da memória e o professor que havia escondido, por décadas, uma relíquia de um movimento cultural esquecido. Mas para o idoso, aquilo não era fama. Era responsabilidade. Com a aprovação provisória da casa como ponto de memória comunitária, começaram as transformações. O antigo quarto de hóspedes virou sala de exposição. A cuidadora mobilizou costureiras e marceneiros da vizinhança para construir prateleiras, caixas de vidro e murais para os documentos restaurados. O garoto entregador, agora chamado de o repórter Mirim por todos, gravava vídeos diários mostrando o progresso das obras. Caramelo circulava por tudo como se fosse curador-chefe. Dormia onde queria, fiscalizava com o faro cada novo objeto que chegava, e especialmente, adorava se deitar ao lado do antigo diário, agora em destaque sobre uma mesa de madeira recuperada. O idoso estava diferente. Mais ativo, falava com mais clareza. Escrevia à mão novamente, cartas, bilhetes, reflexões, todas para serem deixadas como parte viva da exposição. Voltava a ser chamado pelo nome que há anos ninguém usava, o professor. Mas a bonança logo seria desafiada. Com o aumento da visibilidade do projeto, um grupo de vereadores apresentou uma proposta para transformar toda a área do entorno em um corredor histórico municipal, o que incluía realocar moradores, abrir vias e criar áreas comerciais. A casa do professor estava no centro da proposta. Era uma tentativa disfarçada de gentrificação. A comunidade percebeu. "Querem embelezar o que só faz sentido por dentro", disse a cuidadora, numa reunião pública. A história não se move por decreto, mas por gente. Os moradores se uniram. Cartazes foram pendurados, vídeos de Caramelo em protesto circularam nas redes, e o Comitê da Memória Vira-Lata foi criado para pressionar a preservação do local como um espaço autêntico, livre de exploração política. Enquanto isso, novas descobertas surgiam. Durante a reorganização de papéis antigos, uma carta chamou a atenção da cuidadora. Era assinada por um nome diferente, mas o conteúdo era revelador. O pai de Antônio, antes de desaparecer, havia descoberto que alguns terrenos públicos estavam sendo usados ilegalmente por uma empresa que hoje financiava campanhas políticas locais. A carta continha datas, registros e até uma planta baixa de terrenos abandonados que, na época, pertenciam à prefeitura. E mais uma vez, entre os papéis, estava a figura simbólica da figueira. Ele usava a imagem da árvore como referência à verdade enraizada, disse o historiador. A verdade que ninguém consegue derrubar. Com esse novo material, a história tomou outro rumo. Não era apenas sobre memória, mas sobre justiça. A verdade que o pai de Antônio queria preservar talvez envolvesse corrupção imobiliária antiga, abafada por décadas. A cuidadora preparou um dossiê com a ajuda de um advogado voluntário do bairro. Antônio, emocionado, decidiu que entregaria pessoalmente à promotoria local. O idoso, embora apreensivo, apoiou a decisão. O que foi plantado com coragem não deve ser colhido com medo. Na véspera da entrega do dossiê, Caramelo sumiu novamente. Desta vez, o bairro inteiro saiu à procura. Do mercadinho à praça, todos chamavam por ele. As crianças choravam. O professor não dormiu.
Pela manhã, a cuidadora encontrou pegadas sujas perto do muro da casa abandonada ao lado. Ela e o garoto pularam o muro e encontraram Caramelo, deitado ao lado de um velho cofre quebrado. Dentro, havia mais documentos, selos, cartas com carimbos oficiais e um mapa com marcações em vermelho. Era a peça final do quebra-cabeça. Ao reunir tudo, medalhão, cartas, mapas e relatos, a equipe preparou uma exposição especial, chamada O Raízes da Verdade. A inauguração seria no próprio quintal da casa do professor. No dia do evento, a rua foi interditada por vizinhos. A casa decorada com flores, o mural com fotos antigas estampado no portão, e Caramelo deitado com um lenço vermelho no pescoço, como um anfitrião de 4 patas. O idoso fez um discurso curto, mais marcante, do que começou como um latido virou um grito. Um grito por lembrança, por justiça e por pertencimento. Se esse cachorro de rua nos ensinou algo, foi isso: a verdade não tem pedigree. Mas tem patas firmes e olhos atentos. O público aplaudiu de pé. Havia lágrimas, sorrisos, e uma emoção real percorrendo o ar. Enquanto o sol se punha, Caramelo se deitou ao lado da poltrona do professor, exatamente onde estivera naquela primeira noite. E pela primeira vez em muito tempo, o velho fechou os olhos sem medo. O barulho dos sinos da igreja ecoava no bairro, anunciando mais um domingo de sol. Era o primeiro desde a inauguração oficial da casa do professor como ponto de memória viva. O lugar agora tinha nome próprio, Biblioteca Caramelo, uma sugestão das crianças e aprovada por unanimidade na Assembleia da Comunidade. O nome não era apenas simbólico. Desde que Caramelo ajudou a desenterrar o passado, tornou-se símbolo de resgate, de presença, de vínculo. A biblioteca não era feita só de livros, mas também de vozes, áudios antigos gravados em fitas, vídeos com relatos de ex-alunos e entrevistas com moradores. No centro de tudo, o medalhão, agora guardado em uma caixa de vidro, sob vigilância constante, claro, aos pés de Caramelo. Naquela manhã, o velho professor vestia uma camisa limpa e usava os mesmos óculos tortos de sempre. Mas havia algo em sua postura que lembrava os tempos de lousa e giz. Sentado na varanda, ele recebia os visitantes com um leve aceno de cabeça. Era domingo, e domingos agora eram dias de visita guiada, se ele fazia questão de ser o anfitrião. Aqui, dizia, apontando para uma foto em preto e branco, se aonde ficava a figueira. Era debaixo dela que a gente fazia assembleias estudantis. Sem microfone, só no gogó. O grupo de visitantes ouvia atento. Alguns emocionados. Um casal de jornalistas de um jornal cultural de São Paulo gravava cada explicação, encantado com a profundidade dos relatos e o engajamento da comunidade. Isso aqui é um museu vivo, senhor, disse a repórter, anotando no caderno. Um exemplo de como a história se preserva pelo afeto. Enquanto isso, Caramelo rondava com seu passo sereno. Farejava as plantas do jardim, se aproximava das crianças com delicadeza e, vez ou outra, sentava-se ao lado do professor como um parceiro silencioso. Mas nem tudo corria sem tensões. A proposta de transformar o entorno do bairro em um corredor histórico com intervenções urbanísticas ainda estava em tramitação. A prefeitura, após ver a repercussão da Biblioteca Caramelo na mídia, tentava se reaproximar. Enviou uma comitiva de representantes com propostas de apoio financeiro, bolsas culturais e modernização do espaço. O professor recusou. A gente aceita ajuda. Mas não vendemos memória, respondeu com firmeza. O que foi construído aqui veio da rua, da terra, do suor do povo. Não será envelopado com plástico e propaganda. A resposta viralizou. O vídeo do discurso alcançou milhares de visualizações em poucos dias, impulsionado pelo canal do Garoto Entregador, agora chamado por todos de O Jornalista Canino, por causa das reportagens em que Caramelo aparecia como personagem principal. O impacto foi imediato. Estudantes de outras regiões começaram a visitar o bairro. Universitários ofereceram oficinas. Grupos de teatro quiseram encenar a história de Caramelo.
O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. E um grupo de senhoras da terceira idade, vindas de outro município, organizou uma excursão para conhecer o cachorro que mordeu o esquecimento. Naquela semana, uma nova descoberta caiu como bomba. Entre os papéis encontrados no velho cofre ao lado da casa abandonada, havia uma carta selada endereçada ao Ministério da Educação, datada de 1988. A carta denunciava o desaparecimento de documentos escolares e a apropriação irregular de um terreno que hoje abrigava um centro comercial. O denunciante, o pai de Antônio. O conteúdo nunca havia chegado ao destino. Isso aqui pode abrir um inquérito, disse o advogado voluntário do comitê. É grave. Estamos falando de desvio de patrimônio público. Antônio ficou em silêncio por minutos, segurando a carta nas mãos como se estivesse segurando o próprio pai. Talvez agora ele possa ser ouvido. O grupo se mobilizou para levar a carta à promotoria. Enquanto isso, Caramelo, como se pressentisse a importância daquele momento, passou o dia mais quieto que o normal. Sentava-se perto do portão, observando a rua como um guardião atento. Na noite anterior à entrega, uma forte chuva caiu sobre o bairro. O telhado da casa teve goteiras. A luz piscou. Mas nada impediu o velho de sentar-se à mesa e terminar sua carta de resposta ao ministério, se escrita a punho, como fazia nos velhos tempos. Era uma carta que começava assim: se a cidade quer escutar, então escutem não a minha voz, mas o latido que a acordou. Na manhã seguinte, o grupo saiu unido: o professor, a cuidadora, Antônio, o advogado, o garoto entregador e, à frente de todos, Caramelo com sua faixa de guardião presa ao pescoço. O bairro inteiro os viu partir, como se estivessem levando a verdade até o destino de onde fora afastada décadas antes. Não houve palmas. Não houve festa. Houve silêncio. Um silêncio respeitoso, cheio de expectativa e honra. E enquanto o carro seguia seu caminho pelas ruas esburacadas, o sol rasgava as nuvens e iluminava a placa na entrada do bairro: bem-vindo ao território da memória. Aqui, até o cachorro tem história. O caminho até o centro da cidade foi longo. O carro velho emprestado por um vizinho sacolejava a cada buraco, mas seguia firme. No banco de trás, Caramelo mantinha o focinho colado ao vidro. À sua frente, Antônio segurava uma pasta com os documentos recuperados. No colo do idoso, o diário. A cuidadora olhava pela janela, como quem reconhece cada esquina como se fosse a última vez. Chegaram ao prédio da promotoria estadual antes das 10 da manhã. Havia filas. Segurança na porta. Pessoas com rostos tensos esperando atendimento. Mas ninguém ali chamava mais atenção do que o cachorro Caramelo de lenço vermelho. É aqui mesmo que vocês vão entrar? Perguntou o segurança, desconfiado. É. E ele também, respondeu a cuidadora. É testemunha ocular de toda essa história. O guarda soltou uma risada, mas liberou a entrada. Afinal, o nome de Caramelo já havia aparecido em matérias locais, em reportagens sobre patrimônio cultural e até em um vídeo viral com mais de 150 mil visualizações. Tornará-se impossível ignorá-lo. Foram recebidos por uma promotora jovem, gentil e de voz firme. Leu cada documento com calma. Escutou os relatos. Viu as fotos do medalhão, os mapas, os arquivos digitalizados. Isso aqui é mais do que uma denúncia. É uma memória viva do que foi apagado, disse, por fim. E também uma oportunidade de mostrar que justiça e história precisam caminhar juntas. Ela se comprometeu a abrir uma apuração preliminar. E mais, sugeriu que parte do material fosse compartilhado com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para possível tombamento do projeto da Biblioteca Caramelo como bem cultural. Era mais do que esperavam. Na volta, ninguém falou muito.
O idoso apenas acariciava a cabeça de Caramelo, que descansava com o focinho encostado na alça do diário. Era como se ambos soubessem que uma etapa havia sido vencida, mas outras ainda estavam por vir. Naquela noite, o bairro preparou uma surpresa. Ao chegar, os moradores os aguardavam com cartazes feitos à mão. Caramelo, guardião do saber, o professor voltou e a nossa memória late forte. Na praça, montaram uma espécie de palco improvisado. As crianças fizeram uma apresentação teatral com base na história descoberta. Representaram o professor mais jovem, um aluno entregando o medalhão, e claro, o cachorro que cavava e descobria tudo. Ele farejou o passado que o tempo quis enterrar, dizia uma das falas da peça. E agora, cada latido dele é um aviso, e não esqueçam da gente. O idoso chorou baixinho. A cuidadora segurou sua mão. Antônio assistia com os olhos marejados, abraçado ao garoto entregador. Durante a celebração, uma nova proposta surgiu. Um grupo de ex-alunos propôs transformar a história em um livro didático local, para que as escolas da região conhecessem a trajetória da educação popular no bairro. A ideia foi recebida com entusiasmo. Mas com o reconhecimento, vieram novas pressões. Uma construtora, interessada no bairro após os holofotes, entrou em contato com a prefeitura e ofereceu uma parceria para revitalizar a área. Propuseram transformar a casa do professor em um memorial digital, realocar os moradores mais antigos e modernizar a vizinhança com prédios de médio padrão. O bairro se revoltou. Querem transformar o que é raiz em vitrine, disse a vizinha fofoqueira, agora líder de uma associação comunitária. Aqui não. Aqui a gente vive, não posa pra selfie. Organizou-se uma audiência pública. O professor foi convidado a falar. Ele estava nervoso. Ensaiei o discurso várias vezes. Mas no dia, quando pegou o microfone, olhou para Caramelo, sentado na primeira fileira, e simplesmente falou do coração. Diziam que eu tinha esquecido tudo. E esqueceram de mim. Mas foi esse cachorro sem dono, sem nome de raça, que me lembrou de quem eu sou. Eu sou esse bairro. Essa escola. Essa árvore que arrancaram, mas cujas raízes seguem vivas aqui. Se a cidade quer crescer, que cresça para cima, não por cima da gente. A plateia se levantou. Palmas, lágrimas, abraços. A proposta da construtora foi retirada dias depois, diante da mobilização popular e da repercussão nas redes. A história de Caramelo e do professor passou a ser estudada em faculdades de pedagogia e urbanismo. Um documentário começou a ser filmado. E a biblioteca recebeu doações de todo o Brasil, livros, fotos, objetos antigos, e até uma cadeira de sala de aula dos anos 50 enviada por uma professora aposentada de Minas Gerais. Caramelo? Continuava o mesmo. Dormia embaixo da mesa do professor, acordava cedo para acompanhar as visitas e insistia em cavar perto da antiga horta, como se ainda houvesse verdades por desenterrar. Na parede principal da biblioteca, uma frase foi pintada, sugerida por uma das crianças, e aqui, a história tem patas, pulgas e um coração do tamanho do mundo. E ninguém ousou apagar. O verão trouxe um novo ritmo ao bairro. As tardes quentes refletiam nas fachadas das casas e nas folhas das árvores, como um lembrete constante de que o tempo não parava. Mas dentro da biblioteca Caramelo, o tempo parecia ter outro significado. Ele não passava apressado. Ali, cada livro e cada memória guardada eram eternos. Antônio estava mais tranquilo. A pressão sobre a casa do professor diminuíra. O processo judicial havia avançado sem grandes surpresas, mas o impacto real estava nas ruas. O bairro agora era uma referência cultural, um exemplo de resistência contra as tentativas de apagamento do passado. A memória estava viva, e ela se espalhava de esquina em esquina, de porta em porta. Caramelo, como sempre, não se afastava do professor. Seu lugar era ao lado dele, seja durante as visitas, seja nos momentos silenciosos que antecediam o anoitecer.
O velho sentava-se em sua poltrona favorita, a cadeira de balanço, com o diário aberto no colo, mas raramente lia. Ele só queria sentir o peso da história em suas mãos, como se tocasse o próprio destino. Naquele dia, o idoso parecia mais pensativo do que o normal. Olhou para Caramelo com um sorriso nostálgico. Você sabia que tudo isso começou com um simples latido? Perguntou, como se o cachorro fosse capaz de entender. Caramelo abanou a cauda lentamente, como se estivesse respondendo. E, em certa medida, ele estava. Era Caramelo quem, ao buscar os segredos do passado enterrados no jardim, havia dado o pontapé inicial para que as verdades ocultas se revelassem. Foi quando o advogado do bairro, agora amigo de todos, entrou apressado. Ele segurava uma pasta cheia de papéis. O processo sobre o tombamento da casa foi acelerado. Conseguimos, pessoal! Disse ele, com os olhos brilhando de emoção. A notícia fez a pequena comunidade explodir de alegria. O professor, emocionado, não sabia o que dizer. A cuidadora, ao seu lado, o abraçou com força. Eles haviam conquistado a primeira grande vitória, mas não sabiam que isso traria ainda mais desafios. As pessoas começaram a se interessar pela Biblioteca Caramelo de maneira diferente. Muitos queriam transformar o espaço num polo turístico. Negócios começaram a se formar ao redor da casa, bares, lojas de souvenirs e até hotéis boutique. Enquanto a oferta de ajuda continuava a crescer, a pressão também aumentava. Não era apenas o processo legal que estavam enfrentando agora. O bairro começava a se tornar uma mercadoria, e muitos estavam dispostos a transformar a história em uma vitrine para ganhar dinheiro. O professor observava tudo com uma crescente sensação de desconforto. Não é disso que precisávamos, se ele disse a um grupo de jovens que vieram apresentar propostas para modernizar o espaço. Não estamos criando um centro de consumo. Queremos que isso seja um lugar de aprendizagem, de preservação, de voz. Não um espetáculo para turistas. A cuidadora, ao seu lado, sentiu que era hora de agir. Ela já sabia que o bairro, com toda a sua história e suas raízes profundas, não poderia se tornar um produto comercial. Mas ela também sabia que não podiam lutar sozinhos contra a maré crescente de interesses. Eles precisavam de uma nova estratégia. Foi nesse momento que ela teve uma ideia. Se não podemos lutar contra o sistema, vamos ensinar as pessoas a fazerem parte dele, mas de maneira que respeite o que é essencial. Vamos usar a força da memória para fortalecer a identidade de cada um aqui. Não será o turismo que vai definir nosso valor, mas a consciência de quem somos. A proposta era simples, criar uma rede de educação comunitária, em que os moradores do bairro pudessem ser os próprios guias, contando suas histórias para os visitantes. A ideia de um turismo participativo, onde quem conhece a rua melhor do que ninguém, é quem pode mostrá-la. A cuidadora compartilhou a ideia com todos. Era algo audacioso, mas os moradores abraçaram a proposta. Caramelo, de alguma forma, tornou-se o símbolo desse novo movimento. Sua história de resgate e de verdade encontrou eco em cada canto do bairro. A biblioteca agora não era apenas um local de preservação. Tornou-se um centro cultural que abrigava oficinas de memória oral, aulas de história local e até aulas de jardinagem, onde as crianças do bairro podiam aprender sobre as plantas e o cuidado com o meio ambiente. Caramelo, como sempre, estava no centro de tudo, participando das atividades com sua presença calorosa. No entanto, como tudo que cresce, as sombras também começaram a se alongar. Uma nova ameaça surgiu. Um investidor, interessado em revitalizar a área com novos projetos imobiliários, visitou o bairro com um olhar cobiçoso. Ele ofereceu grandes quantias de dinheiro para adquirir a casa do professor e os terrenos ao redor, prometendo uma renovação de interesse público. A proposta foi apresentada de maneira aparentemente generosa, com uma parte da renda sendo destinada ao projeto educacional da biblioteca. O bairro foi dividido. Alguns moradores, empolgados com as promessas de dinheiro e modernização, começaram a defender a venda.
Outros, mais céticos, viram na proposta a ameaça de perder a alma do lugar. As discussões se acirraram. Caramelo sentiu as tensões nas ruas. Ele já sabia o que fazer. Em sua maneira silenciosa e simples, ele se posicionou, afastando-se do tumulto e se deitando no meio da praça, olhando para o céu. O professor, percebendo o sinal de Caramelo, fez algo inesperado. Ele subiu ao pequeno palco improvisado, onde os moradores se reuniam, e, com um gesto firme, pediu silêncio. Quando decidimos preservar a memória, não foi para ganhar dinheiro, mas para deixar algo para as futuras gerações, disse ele, com a voz clara. A verdadeira riqueza deste lugar não está em suas construções, mas nas histórias que podemos contar. E quem tem história, tem um futuro. As palavras do professor, apoiadas pelo olhar tranquilo de Caramelo, foram um divisor de águas. No fim, a proposta do investidor foi rejeitada pela comunidade. A vitória, dessa vez, não foi sobre um processo legal, mas sobre a preservação do que realmente importava. O bairro continuou a crescer, mas de uma maneira que respeitava sua história, e Caramelo, mais uma vez, se tornou o símbolo dessa resistência silenciosa. O outono chegou com suas cores douradas, e o bairro floresceu de uma maneira ainda mais especial. As árvores, que antes eram simples marcos no cenário urbano, agora tinham algo de sagrado para todos. Elas eram guardiãs silenciosas da história que cada um carregava em seu coração. E como era de se esperar, Caramelo estava no centro de tudo isso. A Biblioteca Caramelo se tornará uma referência local não apenas por sua história, mas também pela forma como a comunidade se uniu para proteger sua memória. Durante aquele ano, a biblioteca viu um aumento significativo no número de visitantes. Mas não eram apenas turistas que chegavam. Estudantes de escolas vizinhas começaram a visitar, interessando-se por aquilo que antes parecia uma história distante. O professor, agora mais envolvido com os jovens da comunidade, passou a coordenar grupos de voluntários, que se revezavam para contar as histórias do bairro, ensinar sobre o passado e mostrar aos visitantes como a resistência cultural havia sido crucial para preservar a identidade local. A cuidadora também passou a se dedicar ao novo projeto, um programa de mentoria cultural. A ideia era que os mais velhos do bairro, como ela, passassem seus conhecimentos e histórias aos mais jovens. As tardes, antes silenciosas, agora estavam cheias de atividades, aulas de história oral, seminários sobre arte e cultura local, até pequenas apresentações teatrais, inspiradas nos tempos de escola do professor. No entanto, nem tudo era tranquilidade. O bairro, embora florescendo em muitos aspectos, ainda enfrentava uma realidade dura e a marginalização social que o cercava. A presença constante de jovens de outros bairros e de pessoas em situação de vulnerabilidade estava aumentando. O medo de que o bairro se transformasse em um centro de consumo para os mais ricos começava a pairar no ar novamente. Foi nesse contexto que uma nova ideia surgiu, criar uma rede de apoio que conectasse o legado cultural do bairro a ações sociais concretas. A biblioteca se tornaria um ponto de encontro entre aqueles que precisavam de suporte, não apenas cultural, mas também psicológico e social. O professor, com a ajuda de seus novos aliados, entrou em contato com instituições de apoio psicológico e social. Eles organizaram encontros comunitários para discutir como o bairro poderia se fortalecer sem perder sua essência. Mas não demorou muito para que um novo obstáculo surgisse. A prefeitura, que antes tinha apoiado a luta pela preservação da história, começou a mudar seu foco. A proposta de revitalização urbana começou a ganhar força novamente. Dessa vez, o discurso era mais sofisticado, a cidade precisava de novos espaços de convivência, de novos empreendimentos para gerar mais empregos. E, de acordo com a proposta, o bairro teria que passar por um processo de modernização o que, em termos práticos, significava uma série de obras de infraestrutura que alterariam significativamente o cenário e a dinâmica da comunidade. A notícia caiu como uma bomba. A Praça Central, onde Caramelo costumava descansar, estava na lista de áreas a serem reformadas.
A casa do professor, que antes fora excluída do processo, agora estava na mira para ser transformada em uma espécie de ponto de atração turística, com uma estrutura mais moderna, mas menos autêntica. O bairro, mais uma vez, se dividiu. Mas dessa vez, a diferença era que as pessoas já haviam aprendido o valor da união. Elas não estavam mais dispostas a ver o que construíram ser apagado. As mobilizações voltaram, as reuniões foram feitas, e Caramelo, mais uma vez, estava presente, como um símbolo, mas também como um agente de mudança. O advogado da comunidade, que se tornará também um amigo pessoal do professor e da cuidadora, sugeriu que fossem feitas audiências públicas para discutir as propostas. Eles se reuniram em várias sessões, cada vez mais frequentes. A pressão sobre a prefeitura aumentava, e Caramelo, mesmo sem falar uma palavra, tornava-se o catalisador de todo o movimento. Sua presença nas reuniões era sempre notada. Ele estava lá, com seus olhos atentos, e parecia ser o guardião daquilo que realmente importava. Finalmente, a prefeitura, ciente da força da mobilização, fez uma proposta surpreendente e, em vez de seguir com o projeto de revitalização como estava planejado, eles sugeriam uma parceria com a comunidade para criar um espaço de memória e inclusão. A proposta implicava em deixar intactas as partes mais simbólicas do bairro, mas permitir que a comunidade tivesse autonomia sobre o processo de modernização. Foi uma vitória. Mas, como sempre, havia um preço a ser pago. A comunidade teve que ceder parte de sua área para novos empreendimentos. No entanto, as zonas de lazer, os centros culturais e a biblioteca Caramelo seriam preservados. A ideia de um espaço de memória e inclusão foi aceita com entusiasmo, desde que a administração fosse compartilhada entre os moradores e a prefeitura. No fim, o bairro não só manteve sua essência, mas também se preparava para enfrentar os desafios do futuro sem abrir mão de suas raízes. As crianças da comunidade, agora mais envolvidas, começaram a aprender sobre o passado do bairro de maneira mais profunda, entendendo não só a história, mas a responsabilidade de mantê-la viva. Caramelo, como sempre, estava no centro de tudo isso, agora mais velho, mas com os mesmos olhos atentos. Ele continuava a cavar os pequenos buracos no jardim, como se, no fundo, ainda estivesse em busca de algo. Talvez o futuro. Naquele fim de tarde, o professor e a cuidadora estavam na varanda, olhando a praça que havia sido preservada. Caramelo, cansado de tanto brincar, deitou-se ao lado deles. O céu estava tingido de laranja, e a cidade parecia mais tranquila do que nunca. E, como sempre, Caramelo estava lá, pronto para proteger o que mais importava. Sua missão estava longe de terminar, mas ele sabia que, juntos, o bairro e sua história sobreviveriam a qualquer desafio. O inverno chegou suavemente, trazendo uma brisa fria que tocava as folhas das árvores e fazia as crianças correndo pela praça se agasalharem mais rápido. O bairro parecia mais tranquilo, mas ao mesmo tempo, as ruas exalavam um sentimento de renovação e esperança. As vitórias recentes haviam deixado uma marca indelével, não só nas paredes da biblioteca Caramelo, mas em cada coração da comunidade. O bairro não só havia resistido, mas agora estava mais forte e mais unido do que nunca. Caramelo estava mais velho, mas sua energia parecia inesgotável. Suas pernas já não eram as mesmas de antes, e ele passava mais tempo deitado nos cantos tranquilos da biblioteca, observando as pessoas que chegavam para aprender. Mas, mesmo com a idade avançada, seu olhar seguia atento e cheio de amor. Caramelo tinha se tornado a alma do bairro, o símbolo de uma resistência silenciosa e imensurável. O professor e a cuidadora, com as mãos entrelaçadas, caminhavam ao lado dele pelas ruas que agora eram muito mais do que simples caminhos. Eram memórias vivas. Cada esquina, cada janela, cada árvore parecia contar uma história, e tudo isso estava guardado na biblioteca Caramelo, um farol de conhecimento e de luta. Na manhã daquele dia especial, o bairro estava prestes a testemunhar uma grande celebração. O dia em que o bairro, finalmente, seria oficialmente reconhecido como um patrimônio cultural local.
A placa comemorativa que havia sido projetada estava sendo instalada bem em frente à biblioteca, e, para todos ali, aquilo não era apenas uma placa de metal, era um símbolo de tudo o que haviam conquistado juntos. Os moradores, os antigos alunos do professor, as crianças, os jovens e até os idosos que estavam ali desde o início da luta, estavam todos reunidos. O evento foi marcado por uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. A praça, que antes havia sido ameaçada de transformação, agora estava cheia de vida. O sol brilhava radiante, e o céu parecia mais azul do que nunca. Quando a placa foi finalmente desvelada, todos aplaudiram. O nome do bairro, junto com o nome de Caramelo, estava ali gravado, eterno. Era o reconhecimento não apenas de um lugar, mas de um espírito. O espírito de uma comunidade que nunca se esqueceu de suas raízes, que nunca permitiu que a memória fosse apagada. O espírito de Caramelo, que com suas patas e seu coração imenso, havia ajudado a salvar o legado de todos. O professor, com os olhos marejados, se aproximou de Caramelo, que estava deitado à sombra de uma árvore. Ele o acariciou com carinho, e todos os presentes o observaram, sabendo que aquele gesto de afeto representava mais do que palavras poderiam dizer. "Você fez tudo isso, meu amigo", disse o professor, com a voz embargada. "Nós conseguimos porque você estava ao nosso lado. O seu latido, a sua presença, a sua coragem. Tudo isso fez a diferença." Caramelo, como se entendesse perfeitamente, abanou a cauda e se levantou lentamente, com os olhos brilhando. Ele olhou para a placa, para a comunidade ao seu redor, e depois para o céu, como se soubesse que aquilo era a recompensa de uma vida inteira dedicada à verdade, ao amor e à amizade. Os aplausos continuaram, mas o que mais tocou o coração dos presentes foi quando o professor se virou para todos e disse: "Caramelo não é apenas um cachorro. Ele é o guardião de nossas histórias. Ele nos lembrou do que realmente importa. Que cada um de nós tem o poder de mudar o futuro. Que nossa história não é só nossa, mas de todos aqueles que vieram antes de nós e de todos que virão depois." A partir daquele dia, a Biblioteca Caramelo não era apenas um lugar onde as histórias eram guardadas. Era um local de troca, de vivências, de descobertas. A história do bairro, que antes estava apagada nas páginas dos livros antigos e nas mentes de poucos, agora era conhecida por todos. E Caramelo, o cachorro de rua que havia se tornado um símbolo, continuava a ser a alma daquele lugar. O bairro, fortalecido por essa nova identidade, começou a atrair mais iniciativas locais, agora focadas em sustentabilidade, educação e integração social. Empresas passaram a investir em projetos que respeitavam a memória do bairro, ajudando na criação de novas oportunidades para as pessoas que ali viviam. E, sempre que algum visitante chegava à biblioteca, Caramelo estava lá, recebendo-os com a mesma bondade e lealdade de sempre. As crianças que antes brincavam na rua, agora estavam aprendendo sobre sua história e cuidando do lugar onde cresciam. Elas entendiam que o futuro dependia da preservação do passado. Elas sabiam que aquele bairro, aquele cachorro e aquele professor haviam lhes dado algo muito mais valioso do que poderiam imaginar, uma verdadeira conexão com suas raízes. Em uma tarde de inverno, o professor, a cuidadora e Caramelo estavam mais uma vez juntos, sentados na varanda da casa que agora estava completamente transformada em um centro cultural e educativo. Eles olhavam para a praça, onde as crianças brincavam e os idosos conversavam. O professor sorriu para Caramelo, acariciando sua cabeça com um gesto de carinho. "Você trouxe luz a este lugar, meu amigo", disse ele, olhando para o horizonte. "Você nos ensinou que a verdadeira força vem do coração." Caramelo, com seus olhos brilhando, descansou a cabeça nas pernas do professor, fechando os olhos em paz. O legado de Caramelo, o cachorro sem raça, sem dono, mas com um coração imenso, viveria para sempre. E, ao lado daqueles que mais o amavam, ele sabia que sua missão estava cumprida. O futuro do bairro estava seguro. O futuro da memória estava preservado.
E a história de Caramelo, o cachorro que fez a diferença, continuaria sendo contada por muitas gerações, como um exemplo de lealdade, coragem e amor incondicional. A verdadeira riqueza daquele lugar não estava nas pedras ou nos tijolos, mas nas pessoas e nas histórias que, como as patas de Caramelo, deixavam suas marcas por onde passavam. E assim, o bairro viveu, sempre lembrando que, às vezes, os heróis não vêm com capas, mas com patas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o amigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.